O que é Vesica Piscis? Vamos entender? Por muito nós vemos esta forma em vários lugares e nunca paramos para pensar o que significa isto, o que é este símbolo na verdade. O que é este Jesus ou este Moisés dentro aí da Vesica Piscis? Isto é uma Vesica Piscis. A Vesica Piscis está em todos os lugares, inclusive em você. A Vesica Piscis é uma esfera, duas esferas que se chocam e quando elas se chocam, uma entra dentro da outra, formando o quê? A cruz, que é o símbolo do aprisionamento espiritual, e a cruz é um cubo. Quando você pega um cubo e abre, vai formar exatamente uma cruz. Vesica Piscis, quando se choca duas esferas, se forma a Vesica Piscis. Notem que esse Jesus está dentro de uma Vesica Piscis, e a Vesica Piscis é o olho que tudo vê, e o olho que tudo vê tem o que atrás da cabeça? Uma cruz, aprisionamento espiritual. E esses símbolos estão em todas as igrejas, saem por aí como mensagem subliminar, estão aí principalmente nas portas das igrejas. Por quê? Porque um símbolo mexe diretamente com o subconsciente de uma pessoa. Se você pede para uma pessoa, olha, fala que a laranja é uma maçã, ela fala. Mas se você pede para ela falar que um símbolo não representa nada para ela, como por exemplo, fala que uma cruz é um estojo, por exemplo, ela não vai falar, porque o símbolo mexe diretamente com a cabeça dela, com o subconsciente. Então, a Vesica Piscis é o símbolo da maçonaria. Notaram ali, passou, tinha dois círculos e a Vesica Piscis e tinha aquele poste ali no meio. E aquele poste ali no meio representa o ângulo de 90 graus, que é exatamente a saída da matriz, através de runas. E é o obelisco, lembrei, o nome é obelisco. E aquele obelisco ali tem um grande mistério, e esse mistério eu vou contar para vocês o que é. Por quê? Porque a Vesica Piscis forma um vácuo que é exatamente quando Deus se movimentou através de outros mundos, porque o espírito não só é uma esfera, como é representado por uma esfera, como vocês já sabem e viram nos vídeos anteriores. Você, ser humano, quando começa a girar a força Taurus, ou força tiroidal, ou força Tir-Tirudingbur, você fica com a forma de uma maçã. Você é exatamente o fruto da árvore da vida, que cresce no meio do jardim de Jeová Satanás. Por isso que tem o olho que tudo vê ali no meio. Porque a única maneira de sair daqui, estão vendo a árvore Ig Brasil, está ali a saída embaixo, que é através das runas. Bem, vamos começar do zero. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você é 70% de água. Então, aqui está você. Você, aí o olho que tu vê, ou Jeová Satanás, viu você. E se chocou com você, formou o que? O atrito. Formando o atrito, forma o que? Calor. E quando ele formou o calor, ele formou esta cruz. Esta cruz significa aprisionamento espiritual. E aquele símbolozinho da maçonaria, que é o esquadro e o olho que tudo vê no meio. Vamos começar a entender agora. Olhem só. Aquilo lá é nada mais, nada menos que o início da Vesica Piscis. Note que a cada ponto ele faz exatamente, ligou ali, faz a voltinha e para. Aí liga no outro ponto, faz a voltinha do compasso e para. Sempre vai dividindo a esfera em 4. Essa esfera é você. Então, a partir de você que está lá no meio, você original,
Jeová, com essa conexão dentro de você, o que ele fez? Lá na origem, ele começou com o atrito que deu entre duas energias toros, ou energia tiroidingbur, ou energia tiroidal. Ele, a partir da fusão com você, ele começou a clonar você, a partir de você começou a formar outras esferas divididas em 4 e formou o que? A flor da vida. E a flor da vida, ela tem uma esfera no meio, que é você, a principal, e mais 6 pétalas ao redor. Nisso, existem várias linhas de ouro que fazem a sua conexão com essa Vesica Piscis. E estas linhas de ouro fazem a cabala acústica. E da cabala acústica fazem o aprisionamento espiritual. Aqui, quando uma pessoa ela começa a sair da sonolência espiritual, ela começa a regressar. Regressando do aprisionamento espiritual, a cada despertar, ela vai retornando a seus pontos ou às suas vidas passadas e vai retornando à origem, entrando dentro do cubo e saindo através do ângulo reto. Por quê? Porque quando nós estudamos as runas, nós iremos conhecer o feminino. E o feminino é uma curva. O feminino é Isa. Isa faz um ângulo reto que se conecta com a origem. Então, nós sabemos que quando nós pegamos vamos imaginar assim, pegamos um potinho quadrado em forma de cubo e colocamos a água lá dentro e começamos a resfriar essa água até congelar. Vai chegar um momento que se a água estiver até o topo, o que vai acontecer? Esse potinho vai rachar. Sim, exatamente, ele vai rachar. Quando esse potinho rachar, você começa a voltar na origem. Por que nós envelhecemos e morremos? Nós envelhecemos e morremos justamente devido aos sons. Quando nós estudamos a água, sabemos que se você ouve sons o dia inteiro, a água do seu corpo fica deformada. Logo você envelhece e morre. Mas quando você começa a despertar, você começa a entender uma coisa, que nós fomos aprisionados aqui através do verbo. Falou, criou. E se o verbo cria imperfeição, nós podemos reverter o quadro através de uma vibração. Quando as moléculas de água, observadas em um microscópio, aos sons rúnicos, com o segredo das 13 runas mais 3, ou o segredo da morte, para quem estuda Belicena Vilca, vai descobrir, e também quem estuda as runas vai descobrir qual é o segredo também. Essa vibração rúnica vai fazer com que as suas moléculas de água entrem em perfeita sintonia e formem cristais ópticos, entre aspas, e vai retomar toda a memória até você se conectar com todos os pontos até chegar à origem e quebrar a cruz, que é o cubo que representa a prisão espiritual. Bom, quando nós recitamos algumas runas, que é justamente o segredo da morte, ao qual Odin descobriu através de Freya, essa vibração fará, através de movimentos rúnicos e também pensamento, as moléculas do seu corpo entrarem num estado entre o líquido e o sólido. Dessa forma, toda a água do seu corpo, assim como a do mundo inteiro, ela contém uma memória. E essa memória você descobre quando você entra entre o líquido e o sólido, fazendo o seu corpo entrar em um estado de vibração onde você se torna, entre aspas, frio.
Dessa forma, você quebra a vesica Piscis e retorna à origem como uma pessoa que é um Deus. Por quê? Porque toda a água que existe na Terra, ela guarda uma memória. E se exposta a sons ou a imagem de qualquer objeto, ela vai formar a forma original. Quando o espírito retorna à forma original, é porque ele recebeu, ou a pessoa recebeu instruções para fazer as suas moléculas de água, através de sons rúnicos, retomarem a memória e formar cristais dentro do seu próprio corpo, onde esses cristais reativarão a sua memória. Logo, você volta à origem, em esfera e esfera. Aqui é um cristal líquido exposto à música. Vamos ver aqui como reage as nossas moléculas de água com a música. Se nós recebermos sons e esses sons não forem ressoados para fora e sim para dentro como forma vibracional, nós iremos transformar as nossas moléculas de água em cristais líquidos e esses cristais líquidos irão fazer a conexão com a nossa origem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pegar a foto de uma flor e colocar uma gotinha de água em cima daquela foto e colocar ela para resfriar e ficar observando em um microscópio, aquela gotinha de água, só por entrar em contato com a foto, vai recriar a forma original. Por isso, o grande segredo da imortalidade do homem está na água do próprio corpo. Por quê? Porque a água, quando cria cristais líquidos dentro do corpo, reconecta-se com toda a memória desde a origem. Como sabemos, nada nesse mundo é novo. A água é reciclável, tudo vai e volta. A memória aqui guarda toda a memória. A água retém toda a memória desde o princípio da criação. Quando você estuda as runas e recita silenciosamente algumas vibrações rúnicas, que é o segredo da morte, ao qual Odin descobriu através de Freya, ele conseguiu retornar a ser novamente um Deus. E tudo isso vem através de um grande mistério, o mistério da água. Se uma gota de água conectada com apenas uma imagem de uma flor consegue formar a flor original, pense você estudando os mistérios das runas e enviando vibrações para dentro do seu corpo que irão criar a memória das suas moléculas de água desde a origem. Se existe um aprisionamento espiritual, o segredo está na origem. E você volta à origem. E quando você volta à origem, você se torna imortal. E é este o grande segredo da sabedoria hiperbórea. Lógico, tem que estudar muito, muito mesmo, para entender toda essa questão sobre a água. No entanto, eu vou passando alguns vídeos e nós iremos estudando pouco a pouco. Então agora, vamos entender os mistérios da água. Sabemos hoje que nós envelhecemos e morremos devido aos sons. Se você está perto de um som que te irrita,
Ele está te irritando justamente porque as moléculas de água do teu corpo estão se deformando. Você não sente, mas você se sente irritado, se sente mal. Nós envelhecemos e morremos justamente porque existe som. A criação imperfeita foi feita através do som. Então agora vamos observar o que acontece com uma pessoa quando ela começa a ter contato com as runas e entender todo o mistério da água e emitir uma vibração, não com sons, através do segredo das runas, para dentro de si. As runas, elas criam uma memória, elas guardam uma memória silenciosa. E essa memória silenciosa irá nos reconectar com a origem. Prestem atenção. Se uma gotinha de água em cima de uma foto recria a forma original da flor, uma flor, pegou a foto de uma flor, de um elefante, de um gato, seja do que for, colocou uma gotinha de água, começou a resfriar e observar essa molécula de água com o microscópio, ela vai retomar exatamente a forma original deste gato, desse cachorro, dessa flor, independente. Desta forma, o que uma vibração correta faria com o nosso corpo? Se uma música consegue fazer as moléculas de água se transformarem em formas magníficas, imaginem o que as runas entoadas, que é o segredo ao qual Freya dançou para Odin, podem fazer com as nossas moléculas de água. Conta a história que Odin conseguiu fazer o quê? Retomar a sua divindade através da dança silenciosa dos pássaros, que é justamente as runas. Então vamos ver agora o que acontece com a água ao som de músicas agradáveis. Mozart, Serenata em Sol Maior. Sinfonia número 9, do Novo Mundo.
A molécula de água, quando exposta a sons agradáveis, ela se transforma em formas geométricas magníficas. Bem, lembrando mais uma vez que quando uma molécula de água é conectada com alguma imagem, ela vai formar exatamente a forma original do que ela está sendo conectada. Se é uma flor, ela vai recriar a flor. Se é um ser humano que era perfeito, ela vai recriar exatamente o humano perfeito. A água tem um valor fundamental. Logo, quando nós estudamos a água e nós entendemos os sons, se sons externos agradáveis tornam as moléculas de água em cristais líquidos, com essas formas geométricas muito lindas, imaginem ao som do grande segredo da morte. O que fará com o seu corpo? Esta é uma questão que se exige muito estudo e está na sabedoria hiperbórea. Vamos estudar mais um pouquinho. Sabemos que dentro da geometria sagrada existem 5 formas geométricas, que são a base de tudo. A base de tudo é água, fogo, terra, ar e éter. Esse éter está exatamente no ângulo reto, onde o mundo ocultou, porque o éter é muito sagrado e, lógico, ninguém gostaria que o mundo soubesse disso. Então, quando nós estudamos a geometria sagrada, nós entendemos o aprisionamento espiritual. E o aprisionamento espiritual foi feito quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é sobre as águas? Você é água. Você é uma esfera. Imperfeita hoje, claro, mas era uma esfera na origem. Então, o espírito de outros deuses, ou de um deus, estava pairando sobre você, andando perto de você. E quando Jeová Satanás olhou você, ele pensou, se eu, através da força Taurus, ou força tiroidal, ou Tirodingbur dessa deusa, ou desse deus, se chocar, eu posso me chocar com ela, criar atrito e formar o quê? Uma temperatura corporal. E esta temperatura corporal vai fazer o que com este Deus que está na minha frente? Vai fazer com que este Deus perca a memória de cristais líquidos que tem dentro dele através da temperatura corporal, porque o corpo deste Deus vai ficar exatamente quente, com uma temperatura entre 35, 36, 37 graus. Logo, este corpo, com essa temperatura, vai destruir o quê? As moléculas de cristais líquidos que guardam toda a memória desde a origem. Porque um corpo quente não cria cristais líquidos que guardam a memória. Bom, quando Jeová pairava sobre as águas, quer dizer, Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quer dizer o quê? O Espírito de Deus estava perto de outros deuses, é como se a história é essa, Jeová estava convivendo com vários deuses
E observando esses deuses, e através da observação desses deuses, percebeu que ele poderia entrar em atrito através do impacto da força Taurus, a força tiroidal, a força que rege toda uma estrutura através da energia, com o impacto gerar o que? A Vesica Piscis. E ele poderia viver em vários deuses através de um impacto, criando uma temperatura corporal, para que essa temperatura corporal apagasse a memória desde a origem. Se uma molécula de água em cima de uma foto de uma pessoa consegue recriar a pessoa através do resfriamento da molécula, a forma original e perfeita da pessoa, imaginem o que esta molécula de água, com vibrações únicas, que é o segredo da morte, que representa a Isa, a deusa do fogo frio. Fogo frio, lembram das moléculas se transformando em lindas formas geométricas? Logo, quando a pessoa entra em contato com esse segredo, consegue fazer as moléculas do seu corpo entrarem em um estado de fogo frio. E esse fogo frio vai gerar o quê? Várias fases em que ela começa a retornar à origem. Assim como eu mostrei agora há pouco, que você vai regressando aos pontos de esquecimento. Porque você era o centro. E através do impacto que gerou calor entre deuses, criou o quê? A molécula. E essa molécula virou a Vesica Piscis. E a Vesica Piscis virou a flor da vida. E a flor da vida é 6 pétalas. 6 pétalas é o número da imperfeição. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Vou explicar. Primeiro, você é uma esfera. O espírito é uma esfera. E o espírito, sendo uma esfera, quando ocorreu o impacto, criou o quê? Temperatura, calor, corpo quente. Criando o corpo quente, ele, a partir de você, começou a te cercar, e te cercando, formou outros vocês, outros clones de você, e foi criando. A cada 1000 anos ele vai lá e cria milhares de você, e vai indo. Dessa forma, quanto mais ele vai criando a sua temperatura corporal, vai aumentando a sua temperatura corporal, você vai diminuindo a sua capacidade de memória de divindade da origem. A cada 1000 anos, cada pétala, a flor da vida tem 6 pétalas. 6 pétalas, cada pétala representa 1000 anos. E nós sabemos que Cronos, Jeová, Satanás, come seus filhos na noite de Brahma. Cronos, tempo, Jeová, Satanás, Saturno, come seus filhos. A flor da vida, ela tem exatamente 6 pétalas. 7, porque uma é do meio, que é você. Correto. Nós estamos entrando agora, em 2018, exatamente no 6º ano de Gênesis, onde Deus termina de criar o homem. Quando Deus, Jeová, Satanás, termina de criar o homem, é quando ele termina a flor da vida, quando ele dá o 6º giro, e através do 6º giro, através da força Taurus, quando uma flor começa a girar, ela vai se transformar em um círculo perfeito. E isso é o que exatamente vai acontecer na noite de Brahma. Por quê? Porque você é a esfera principal do meio. E através de um atrito, de uma colisão entre duas forças Taurus, ou força tiroidal, que é quando Moisés viu, lembram daquela parte de Gênesis que fala assim, Moisés desceu lá do monte e ficou muito bravo porque o povo estava adorando um touro, mas na verdade não era um touro.
Os religiosos contam como um touro porque eles não querem que vocês interpretem da maneira correta. Tudo é energia. Tudo que existe no mundo é energia. E o que eles estavam adorando era a força Taurus, força tiroidal. É aquela força que, quando vocês assistirem meu vídeo anterior aí, é você lá no meio com aquela força Taurus girando em torno de você e você se torna uma maçã. E quando Moisés desceu do monte e viu o povo adorando a força Taurus, que vem de dentro de cada ser, por quê? Porque eles estavam fazendo o ritual do fogo frio e lembraram da força Taurus, porque a força Taurus é a origem, e a origem lembra de quem? Pirena, a deusa do fogo frio. E a deusa do fogo frio reconecta as moléculas de água, porque a água retém memória, porque tudo que já existiu no mundo, a água guarda a memória. Se ela se conectou com alguma coisa, ela vai guardar a memória. Então, eles estavam relembrando que eram deuses. Aí, Moisés ficou muito bravo, desceu lá embaixo e mandou todo mundo se matar, fez um escândalo, quebrou as tábuas, não foi isso? E falou, agora você mata seu pai, você mata seu amigo, e fez um escândalo lá e acabou deixando o pessoal num sono profundo. E Moisés ficou bravo justamente porque eles estavam não adorando um touro de ouro. Na verdade, eles estavam adorando a energia que eles estavam se reconectando com a origem. Eles estavam percebendo que Jeová não era Deus, e sim que eles eram deuses e que eles foram enganados. Essa é a questão. Tudo é energia. Nada é a historinha da carochinha como contam nas igrejas. Isto é uma mentira. Bom, quando nós nos reconectamos com a origem através da memória de água, nós vamos indo aos pontinhos, retornando até chegarmos a sermos e completarmos a esfera original. Quando nós nos reconectamos com a esfera original, nós nos tornamos deuses, literalmente, porque nós nos reconectamos com a origem. Bom, isso é um segredo escondido, as 7 chaves, e lógico, ninguém jamais gostaria que vocês soubessem disso. Então, nós envelhecemos e morremos devido aos sons. Esses sons que estão no carro, no som, em qualquer lugar, que fazem com que nossas moléculas de água no corpo se deformem. Pesquisem mais sobre a água que vocês vão entender o que eu estou falando. E se a memória guarda a água, se a água guarda a memória, logo, se você entrar em um estado vibracional através de recitações rúnicas, você consegue ir pouco a pouco, passo a passo, assim como o vídeo, se reconectando com a origem e chegando nas últimas 3 esferas e quebrando o cubo, o aprisionamento espiritual. Dentro da flor da vida, nós temos 3 colunas. Já na maçonaria tem o quê? 2. Porque a flor da vida representa 6. E o número 6 é o número da imperfeição. E aquele compasso que tem o olho que tudo vê representa exatamente o ponto principal onde ele vai girando e formando o que? A vesica Piscis. Então, dentro da flor da vida, nós temos 3 colunas. E já a maçonaria, através do compasso, quando gira, dá aquele giro e forma o aprisionamento espiritual, vai repartindo cada espírito em 4 e vai formando do 4, da quarta parte, vai formando uma outra imperfeita, cada vez mais imperfeita. Nós
formamos o número da imperfeição, o 6. Mas nós sabemos que dentro da flor da vida tem 3 colunas, e essas 3 colunas são as 3 energias do universo. Quais são elas? A energia masculina, feminina e a energia infantil. Por isso que quando lemos o Mistério de Belicena Vilca, lá fala da canção infantil, a canção de a morte. Por quê? Porque se nós formos olhar toda a essência do universo, nós teremos o quê? Próton, elétron e nêutron. E nós iremos entender que tudo se iniciou através do atrito. E o atrito é o quê? Fogo. Quando você pega uma pedra, começa a bater uma na outra, você vai formar o quê? Fogo, quente. Quando Jeová estava pairando, vamos voltar a Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que Deus estava fazendo? Deus estava olhando os outros deuses. E cada deus tem água também dentro do corpo. Ele estava observando os outros deuses. E ele sabia que cada deus representava um fruto. Devido à força Taurus, à força tiroidal, ou o signo Tyr, ou o signo Tirojingbur, que é o signo da origem, que nos ensina os fundamentos da sabedoria hiperbórea. E através disso ele viu lá, se eu me chocar com este Deus, eu vou formar o olho que tu vê e vou poder viver através deste Deus e vou poder ter infinito poder, e além de ter infinito poder, através de 6.000 anos, retomando a forma desse Deus através da origem, esfera principal, eu posso formar outros deuses até chegar o ano 6.000 e eu vou tornar e terminar a criação do homem através de um homem 100% imperfeito e sem memória espiritual. Logo, eu faço a noite de Brahma, porque eu sou Cronos, Jeová Satanás, Deus, que está no símbolo da maçonaria, dentro da Vesica Piscis, em todas as igrejas, em todos os símbolos onde tem a Vesica Piscis. Eu sou Deus, eu estou dentro e eu vejo tudo, eu sou o olho que tudo vê. Então, eu criando esse atrito, eu posso viver dentro de todo mundo. E eu sou o vácuo, porque através do vácuo ele criou a falsa luz. Logo, quando ele criou essa falsa luz, ele criou o atrito entre 2 esferas. E é por isso que quando se fecunda um óvulo, ele vai entrar, quando tem o óvulo da mãe, vem o esperma, e o espermatozoide, ele é o quê? Ele tem uma cabecinha e tem uma caudinha. Quando ele entra dentro do óvulo, ele perde o quê? A caudinha, e fica só a cabeça, e a cabeça cresce, fica do tamanho de uma esfera, e entra dentro do núcleo. E entrando dentro do núcleo, forma o quê? A Vesica Piscis. Não é à toa que aí ele começa a se multiplicar, já com a Vesica Piscis, dentro de todas as células. Todas as células vão se multiplicando a partir de uma, que foi chocada com outra, e a partir desta outra vai se formando o quê? Aquelas bolhas, uma dentro da outra, formando o quê? O olho que tu vê desde a matriz, da origem, da mãe. Porque lá aconteceu o quê? O atrito. O atrito entre duas esferas. Por quê? Porque quando o esperma entrou dentro do núcleo do óvulo da mãe, ele perdeu o quê? Aquela cauda. E perdendo a cauda, ele se tornou uma esfera, e essa esfera se fez atrito com a outra, com o núcleo, e o núcleo criou uma Vesica Piscis. Logo, você tem o olho que tudo vê dentro de você, de todo o seu corpo. Além do seu corpo, está em todos os lugares, porque ele vive através do vácuo, através da falsa luz. A cada 6.000 anos, se você não despertar, você que está lá na origem, você que é o espírito ou o Deus original,
será clonado e repartido em 4 a cada clonação, a cada 1000 anos. E desses 4 vai surgir outros você em vários mundos. E quando vai chegar uma hora que você não vai mais ter memória espiritual. Não vai mais se lembrar que você é um Deus. E quando chega isso, Jeová já fez o cerco estratégico dele e cercou a sua esfera, ou você, durante esses 6.000 anos. E quando se completa os 6.000 anos, ele dá um giro no sentido horário e fagocita você. E você nunca mais vai se lembrar que é um Deus e vai ser fagocitado e morrer na noite de Brahma. Por isso, o estudo da sabedoria hiperbórea é um estudo muito profundo, é um estudo além dos limites. E é um estudo que abrange o estudo das runas. E o estudo das runas você consegue entender o encadeamento espiritual. E você consegue recuperar toda a sua memória através de alguns passos. E esses passos é entendendo as runas, porque as runas mudarão toda a sua estrutura molecular, retomando o quê? A memória que contém toda a água que está no seu corpo. E essa memória vai fazendo como o vídeo. Cada passo dando aquele sentido anti-horário, aquele compasso, e aquele compasso vai girar obrigatoriamente ao contrário, devido às vibrações de fogo frio que você vai emitir para dentro de você, e você vai retomando ao ponto 33, ao ponto 32, ao ponto 31, ao ponto 30, até chegar na cruz e você quebrar o cubo e voltar à origem e se tornar um Deus. Então, quem quiser estudar a sabedoria hiperbórea, vou deixar aqui um link para vocês entrarem no grupo. E todos os dias tem estudos às 9 horas com a nossa querida Ida, a nossa professora. E temos todos os administradores que podem passar os PDFs gratuitamente, mas também temos a loja virtual para quem desejar adquirir os fundamentos, o livro Mistério de Belicena Vilca, o livro Lupus, que é a linguagem da serpente, que nós também temos que entender, e estudar e entender. Lembrando que todo esse conhecimento está gratuito em PDF. Mas quem desejar ter no físico, tendo em vista que pode acabar a luz e podemos ficar sem internet, então, quem desejar ter no físico, é só também entrar na loja que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Até mais, até a próxima.